Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Uma aula de matemática para o 7º ano, onde a gente vai fazer uma continuação de temas que estamos trabalhando em aulas anteriores, né? Então a gente vai trabalhar a decomposição em fatores primos, nome meio estranho, mas a gente vai juntar as peças de um quebra-cabeça que foram as aulas anteriores e a gente vai dar sentido a esse tema, tá certo? E a gente vai perceber que a decomposição em fatores primos vai nos ajudar a resolver alguns tipos de problemas específicos, geralmente problemas que a gente chama de cíclicos, né? Ou seja, coisas que vão se repetindo, tá bom? Então, em algumas situações, a gente aplica um pouco de técnicas que a gente vai aprender a partir da decomposição em fatores primos, tá certo? Então, você vai perceber que tudo que a gente utilizou nas últimas aulas, a gente vai começar a juntar tudo isso para montar essa e a próxima aula, né? Ou seja, a gente em aulas anteriores falou, por exemplo, de encontrar os divisores de um número. No caso aqui, os divisores do número 12, lembra, né? Ou seja, a gente foi dividindo número por número, 12 dividido por 1, 12 dividido por 2, até o 12 dividido por 12, para ver quais eram os divisores. No outro momento, a gente viu os critérios de divisibilidade, para a gente não ter necessidade de fazer a divisão por todos eles. Então, a gente encontrou os divisores do número 12. E a gente comentou até, né? Ou seja, o número 12 tem um bocado de divisores em comparação com outros números, né? Por exemplo, o número 13. A gente fez a mesma coisa aqui que nós fizemos com o número 12, fizemos com o número 13 e encontramos apenas os divisores 1 e 13. E na aula seguinte a gente começou a caracterizar esses números que tinham muitos divisores e que os números que tinham apenas 2 divisores, né? A gente falou que os divisores do número 12, ou seja, o 1 e ele mesmo, e os divisores de 13, o 1 e ele mesmo, é uma característica comum aos números naturais. A gente vai encontrar aí, a partir do número 2, sempre o número 1 e o ele mesmo. E a gente vai perceber que a definição que a gente deu foi de números compostos e números primos, tá certo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar bastante também com os números compostos e com os números primos, só que num outro sentido, tá certo? A gente vai tentar fazer a representação, ou seja, a multiplicação desses fatores, desses divisores aí, de modo que a gente consiga perceber como é que são algumas características. Por exemplo, a gente já mostrou que o número 12, na aula anterior, disse como é que eu posso escrever esse número 12 a partir dos seus divisores. Então, no caso aí, ó, a gente pegou, por exemplo, o 12 poderia ser escrito como 1 vezes 12, ou 2 vezes 6, ou 3 vezes 4, né? Ou seja, a menos da ordem ali, a gente tem essas possibilidades. E eu fiz uma sugestão. Tente representar o número 12 com uma multiplicação de mais de 2 números, que é justamente o que a gente vai tentar chegar na aula de hoje, tá certo? A gente pegar aquele número 12 e escrever esse número 12 de forma bem diversa. No caso aqui do número 13, a gente percebeu que eu tinha essa maneira aí, que eu chamei até o modo trivial, né? Ou seja, a gente vai encontrar o 13 com uma multiplicação de 1 vezes ele mesmo. Então, esses elementos que a gente viu nas aulas passadas são os elementos que vão dar a base para a gente começar a escrever o que a gente trouxe como tema da aula, né? Ou seja, a decomposição em fatores primos. A gente vai tentar entender cada uma daquelas palavras. E a gente viu na aula anterior os números primos, tá certo? Os números compostos e os números primos. Estou aqui com uma lista dos números primos até 100, ou seja, menores do que 100 no caso, e a gente vai perceber que a partir dessa lista aí, a gente vai relacionar com os divisores e com os múltiplos que a gente estudou para começar a decomposição em fatores primos, tá certo? Ou seja, aquele número 12 ali, observa que eu estou escrevendo ele com uma multiplicação de alguns números. Mas a gente vai tentar ver, por exemplo, se eu consigo escrever o número 12 apenas com a multiplicação de números primos. Percebe que eu consigo fazer isso com o número 12, no caso ali, ó, 2 vezes 2 vezes 3, tá certo? Então o objetivo da aula é esse, pegar um número e escrever esse número com uma multiplicação apenas de números primos. A gente já consegue fazer a escrita de um número com uma multiplicação de seus divisores, a aula anterior, e agora a gente vai tentar escrever apenas com uma multiplicação, apenas como um produto de
números primos, tá certo? Então a gente vai tentar escrever dessa forma como sendo o objetivo da nossa aula. E a gente vai ver que isso acontece de forma bem diversa, tá certo? Então o tema da aula hoje é a decomposição em fatores primos, bom? Hoje eu estou com a participação do professor Pedro aqui, interagindo com vocês aí no chat, tá bom? E vou chamar o professor Pedro para ele falar um pouco aí desse tema, não é que muitas vezes a gente percebe, né, Pedro, os estudantes com alguma dificuldade simplesmente porque não compreende cada uma das etapas que a gente está mostrando, né? Ou seja, essa aula ela não começa só agora. É uma aula que começa lá com as aulas de múltiplos, a aula de divisores, a aula de decomposição de um número, não necessariamente em fatores primos, e a gente começa a falar de números primos, números compostos. Depois que a gente tem todos esses elementos estudados, é que a gente parte para estudar a decomposição dos números em fatores primos. E a gente percebe, né, Pedro, que quem partir diretamente dessa aula pode ter um pouco mais de dificuldade. Então vale a pena dar uma olhadinha lá nas nossas aulas no YouTube. Vai lá, Pedro. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí, professor Tiago, para as turmas dos anos finais aí de sétimos anos, tá bom? Então, como o Tiago falou, é bastante importante você ver todo o passo a passo. A gente acabou de vir de uma aula do nono ano, não foi, Tiago, onde a gente deu o pontapé inicial de um conteúdo. Então, esse pontapé inicial do conteúdo que vamos vivenciar hoje já foi dado algumas semanas anteriores, certo? Quando o Tiago falou da ideia dos múltiplos, certo? Falou da ideia dos divisores. Então, cada tópico desse, cada definição que foi feita e a cada construção, certo? De cada tópico desse é bastante importante para que você entenda o que vai acontecer hoje, certo? Então, quando a gente encontra lá, por exemplo, os múltiplos de um número, a gente vê que os múltiplos, a quantidade dos múltiplos de um número é uma quantidade infinita, certo? E que o zero, ele é múltiplo de todos os números. Quando a gente vai para os divisores, a gente vê que os divisores é uma quantidade finita de números, então tem fim. E por ele ter início e fim, a gente consegue trabalhar melhor com eles. E a gente viu também que o número 1, ele é o divisor aí de todos os números. Você pegar qualquer número, dá para dividir por 1. E ele é o primeiro divisor também de todos os números. Então, observe, o 1 ele é o divisor de todos os números. O próprio número que a gente está encontrando seus divisores vai ser o último, como o Tiago mostrou agora aí. Os divisores do 12, então pode notar que na lista está lá o primeiro é o 1 e o último é o 12, certo? Observe também que entre esses dois números existem alguns outros números. Então, se ao você encontrar os divisores de um número entre o 1 e ele mesmo e estiver alguns números, ele recebe o nome de número composto. Se não existir, ele recebe o nome aí de números primos. E aí Tiago escreveu o 12, certo? Na aula passada, através da multiplicação, tá? De alguns fatores. Então pode notar que se você pega o primeiro número da lista lá dos divisores e multiplica pelo último, certo? Você vai encontrar o próprio valor. Se você pega o segundo e multiplica pelo penúltimo, você também vai encontrar o valor, que no caso é 2 vezes 6. Se você multiplica 3 vezes 4, também dá igual a 12, certo? Mas pode notar que, quando você multiplica o 2 pelo 6, que dá igual a 12, esse 6, ele ainda é um número composto. Então, o que Tiago quer mostrar para você hoje é que você pode escrever um número composto como o produto, ou seja, como a multiplicação de números primos. Então, a gente vai fatorando aí esses números, vai escrevendo o número em forma de multiplicação, e enquanto existir um número composto, a gente vai separar ele também, certo? Pensa como se fosse uma célula. A gente pega a célula grandona, separa em duas. Pega outra, separa de novo e assim por diante, certo? Então, já falei demais, vou passar a bola aí para o Tiago, para ele dar início à nossa aula de hoje. Valeu, Pedro. Daqui a pouco o professor Pedro vai voltar quando a gente aprender a técnica, tá certo? Para explicar um pouco de como é que você pode melhorar aí o seu entendimento utilizando essa técnica, né? E para participar da aula, baixa aí o aplicativo, entre em contato com a gente, tá certo? O professor Pedro vai estar interagindo com vocês aí. Mas se você não está vendo essa aula ao vivo agora, a sua participação, a sua mensagem também é muito importante.
Então vai lá no nosso canal no YouTube, procura essa aula e manda lá seus comentários, tá certo? Então, iniciando a aula, como a gente falou, o que a gente está tentando fazer na aula de hoje é explicar para vocês como é que eu pego um número e escrevo esse número como uma multiplicação de outros, contanto que esses outros sejam apenas números primos, tá certo? Então existem formas de você fazer isso e essas formas a gente vai tentar ver na aula de hoje. E exatamente como o professor Pedro falou, né, ou seja, a gente viu em aulas anteriores o que era um número primo, o que era um número composto, e a partir disso daí, vamos pegar como exemplo o número 13 e o número 12, como sendo os exemplos que nós temos aqui, tá certo? E antes da gente pegar e usar essa definição, a gente fez como uma atividade, né? Ou seja, eu pedi na aula sobre divisores que você investigasse algumas situações, não apenas só encontrando os divisores, tá certo? Então lembra que a gente fez o seguinte, pegou o número 12 e foi testando, número por número, Pedro, a gente foi testando número por número, só que depois foi que a gente foi estudar os critérios, né? Ou seja, depois que eles suaram bastante, foi que a gente disse, ó, não precisa ver com todos, vamos ver aí os critérios de divisibilidade. E a gente passou a ver que pelos critérios de divisibilidade, ou simplesmente dividindo número por número, eu encontro esses aí como sendo a lista dos divisores do número 12, tá certo? E a gente aplicou a mesma coisa para o número 13 e encontrou apenas aqueles dois valores, ou seja, o 1 e ele mesmo. E foi exatamente como o professor Pedro falou, né? Ou seja, a ideia, a noção, a definição de um número composto e a de um número primo. E a partir disso daí, a gente vai começar a observar as características que é o tema da aula de hoje, tá certo? Então a gente vai perceber só lembrando, assim como o professor Pedro falou, o número composto ele vai ter um bocado de divisores. Lembrando que sempre, como o professor Pedro falou, vai ter o 1 e vai ter ele mesmo. E os números que têm exclusivamente só o 1 e ele mesmo são os números primos, tá certo? Então, da aula passada, a gente já percebeu isso, né? Então, o que o professor Pedro falou, se você já fez as atividades da aula anterior, percebeu bem, né? Então, eu fiz para eles, Pedro, o seguinte, eu pedi para que eles encontrassem os divisores do número 15, certo? Sejam aqueles que já sabem utilizar o critério, ou sejam aqueles que vai dividir o 15 por todos os números até o próprio 15. Feito isso, eu pedi três coisas. Eu pedi qual era o primeiro divisor, qual era o último divisor e qual era o número de divisores que eles tinham encontrado, né? E a gente fez a correção na aula seguinte, a gente viu que o primeiro divisor é o 1, ou seja, como o professor Pedro falou, o primeiro divisor de qualquer número é o 1, o último divisor é o 15 e ele tem 4 divisores. A gente classifica esse número 15 como um número composto. A mesma coisa a gente fez com o número 17. Encontrar os divisores de 17, seja pelo critério ou seja pela divisão de todos os números. No caso, teve que ser pela divisão de todos os números, que a gente não viu o critério de todos os números, a gente viu só até o número 10, tá certo? Feito isso, também, o 1 é o primeiro divisor, o 17, ou seja, é o último divisor, ele mesmo, e ele tem apenas 2 divisores. Foi quando a gente começou a ver que esses números eram classificados, o 15 como um número composto e o 17 como um número primo, tá certo? Então, a gente fez todo esse passo a passo para encontrar os divisores de um número. E agora, como eu disse no início da aula, o tema é a decomposição em fatores primos. Eu gosto sempre de quando a gente tem um tema muito grande assim, a gente tentar compreender algumas palavras que estão no texto. Por exemplo, quando a gente fala de fatores, se você lembrar, pelo menos na época da gente, né, Pedro? Quando a gente estava lá com a tia mandando fazer a tarefinha, mandava lá, botar fator, produto, parcela, não sei o quê, ou seja, o nome de cada componente das 4 operações, né? Divisor, dividendo, o resto. Então, quando a gente está na multiplicação, os fatores são os elementos constituintes da multiplicação. Nesse caso aí, ó, quando eu tenho 3 vezes 4 igual a 12, ou seja, 3 é um fator, 4 é um fator. Então, a gente já sabe que aquela palavra ali que está no título do tema, fator, significa o elemento de uma multiplicação, tá certo? Quando a gente estende agora para fatores primos, significa que a gente vai determinar a multiplicação
como os fatores exclusivamente os números que estão naquela lista ali dos números primos, tá certo? Então, a gente vai tentar fazer isso daí, ok? Então, o tema da aula foi abordado e como é que a gente vai pensar nisso daí, ou seja, como é que eu vou escrever, por exemplo, o 16 com uma multiplicação só de números primos, como é que eu vou escrever o 24 só com uma multiplicação de números primos e como é que eu vou escrever o 60 com uma multiplicação só de números primos, tá certo? Existem maneiras de você fazer isso daí. Provavelmente a mais conhecida no universo escolar é esse método que a gente vai apresentar agora, né? Aquele método da barrinha. E a gente vai perceber que esse método da barrinha aí, na verdade, ele vai voltar em outras aulas, porque a gente vai utilizar ele para outras situações, como, por exemplo, os múltiplos comuns e os divisores comuns, tá certo? Então, o método é o seguinte, preste atenção. A gente quer achar quais são os fatores primos que eu vou utilizar para escrever o número 16, ou seja, 16 é igual a qual multiplicação dos números primos. Muitas vezes eu já vi estudantes tentarem, ficarem na tentativa, assim, por exemplo, pega 8 vezes 2, eita, 2 já é primo, então vou mexer só no 8 agora. 8 é 4 vezes 2, eita, já tenho 2, 4, ou seja, vai na tentativa. Isso funciona muito bem com um número pequenininho, não tem problema, até na hora da prova ele desenrola. Mas quando a gente precisa de um número um pouco maior, esse não é um método tão aconselhado, tá certo? Mas se você está começando assim, não tem problema nenhum. O importante nesse primeiro momento é você encontrar. Então o método é o seguinte, a gente pega o 16, faz uma barrinha, e a gente faz o seguinte, por que eu escrevi aquele 2? A gente vai começar pelo primeiro número primo. A gente vai tentar pelo primeiro número primo. Se você já souber os critérios de divisibilidade de cabeça, isso facilita, mas caso você não tenha, você pode ir na tentativa mesmo. Então, por exemplo, 16, vou tentar pelo número 2. 16 dá para dividir pelo número 2, eu coloco o resultado aqui embaixo. Colocado o resultado aqui embaixo, esse número agora é que eu vou continuar fazendo a tentativa. O 8 ainda dá para dividir pelo 2, ok, faço a divisão, coloco o resultado aqui embaixo. 8 dividido por 2, 4. 4 vai ser o número que eu ainda vou tentar dividir pelos números primos ali. Só vou passar para o próximo quando não der. No caso, 4 dá para dividir por 2, também o resultado eu vou colocar aqui embaixo, que vai ser o 2. No caso agora, o 2 é o número pelo qual eu vou tentar dividir. 2 dividido por 2 dá 1. Quando chega nesse momento, ó, para. É exatamente o momento em que você para. Então, esse método aí, você vai fazendo essa divisão simultânea, ou seja, vai dividindo elemento por elemento, quando chegar no 1, parou. Feito isso, você vai observar que aqueles valores que você encontrou ali do lado é exatamente o que você estava tentando. Percebe que o 16 vai ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu cumpri o objetivo que eu queria, que era escrever o número 16 com uma multiplicação de números primos, tá certo? Eu gosto de começar com esses aí, ou algum desse tipo, para quebrar aquela coisa de que tem que ser diferente. Não, no caso ali eu só precisei do número 2, ou seja, escrevi o número 16 com uma multiplicação de fatores primos, usando apenas o número 2, tá certo? Vejamos um outro exemplo onde eu vou precisar de um outro fator que não é só o 2, para a gente compreender aquela coisa de que quando não dá certo, eu passo para o próximo. Mesma coisa, 24, passa a barrinha, começo pelo primeiro número primo, 2. Então, eu faço a divisão ali, 24 dividido por 2, dá para dividir, né? Então, encontro o 12. 12 dá para dividir por 2? Dá. Continua, faz o 12 dividido por 2, resultado aqui embaixo. 6 ainda dá para dividir por 2, ainda estou nele lá. 6 dividido por 2, 3. Chega nesse momento, observa a tabelinha ali que eu coloquei um X vermelho, justamente porque agora eu não consigo mais dividir pelo 2. O que é que eu faço? Tento pelo próximo número primo. No caso era o 3. 3 dividido por 3, 1. Lembra? Chegou no 1, para. Parando ali, você vai encontrar exatamente o que era o objetivo da gente. Escrever aquele número ali com uma multiplicação apenas de fatores primos. Então, nesse caso agora, o 24 vai ser escrito
como a multiplicação daqueles fatores que são todos números primos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, tá certo? No outro momento, né, Pedro, a gente se preocupa em escrever isso como uma potenciação, mas vamos deixar isso para um outro momento. Nesse primeiro momento, a gente vai se preocupar apenas com isso daqui, para que fique bem visual, ou seja, você está observando de cara que todos os fatores aqui estão naquela tabela ali, tá certo? É uma maneira de você fazer essa representação, ok? Então, dos 3 números que a gente tinha proposto aqui na sala, 2 deles eu resolvi. Fica para vocês agora tentar o 60, ou seja, rever essa parte aí do método, faz e escreve para a gente lá nos comentários da aula como é que é o 60 com uma multiplicação apenas de fatores primos, certo? Vou passar para o professor Pedro para ele comentar aí desse método e se vale a pena, Pedro, aprender bem esse método aí. Diz aí. Bom, Tiago, é como ele falou logo no início, né? Você pode determinar aí os fatores primos, certo? Como ele falou por tentativa. Então, tá lá o 16. 16 é quanto vezes quanto? Você pode colocar do jeito que for, certo? O 16 é 4 vezes 4. Opa, mas 4 vezes 4 são 2 números compostos. Como é que eu escrevo o 4? O 4 é 2 vezes 2. 2 números primos. Beleza, show de bola. O outro 4, mesma coisa, 2 vezes 2. Então, matou aí. Mas beleza, 16, né? Agora, decomponha em fatores primos 240. Pronto, você vai passar a vida inteira, né? Procurando 2 números que multiplicados de 240 e assim por diante, certo? Então, esse método aí que Tiago ensinou, tá? Que também, como ele falou, vai ser utilizado nas próximas aulas. Então, pratique bastante aí. Você pode fazer, não precisa só o seu professor passar o exercício, não precisa só o seu professor do presencial ou o seu professor aqui da EMAD passar o exercício, tá? Você pode procurar números aí, pensa no número 50, quero escrever 50 em decomposição de fatores primos. Boto 50, bota a barrinha. Consegui, fiz aqui, vou mostrar ao meu professor. Agora eu quero fazer agora com 44. Aí você coloca, você mesmo pode fazer a sua atividade, certo? E vai escrevendo aí, porque você vai conseguindo pegar a prática com esses valores, tá? E como o Tiago falou, tenta pelo 2, não deu mais, pelo 3, não deu mais, pelo 5, pelo 7 e assim por diante, certo? Vai chegar, você pode criar um número aí que, por exemplo, é 122, né? E dá por 2, deu 61, pronto, 61 é primo, mas daqui que tu descubra, né, Tiago? Mas você pode ir tentando aí, certo? E aí você vai conseguir na prática, que vai ajudar bastante nas próximas aulas. Valeu, Pedro, exatamente, né? Ou seja, esse é um método que, assim, como é um método, né? É importante que você compreenda cada uma das suas etapas, né? A gente já vê muito em sala, né, Pedro? Pular, né? Ou seja, passar de um número, já pula para o outro, ou seja, já começa com um número que não é o primeiro número primo, é o segundo. Dependendo da situação, vai dar certo. Mas nesse caso aqui, para escrever como fatores primos, precisa seguir esse passo a passo aí, tá certo? Então faz aí do número 60 e segue a sugestão do professor Pedro. Pega outros números, qualquer dúvida manda para a gente aqui, tá certo? E também, sem esquecer, parabenizar todas as mulheres, Dia Internacional da Mulher, Elaine, Bia, professor Isabel que está ali, não sei quem é a outra pessoa que está ali. Beijão para todas vocês, tá certo? Muita felicidade, não só hoje, mas sempre. Como a gente deu aula um dia desse aqui para a educação de jovens e adultos, é a maioria da população brasileira, é a maioria que está nas escolas, é a maioria que está nas universidades, é quase a metade dos lares brasileiros sustentados por mulheres, então força para vocês sempre, tá bom? E o resuminho aí, em cima do que o professor Pedro falou também, né? Ou seja, a gente vai escrever sempre com uma multiplicação de fatores primos, lembrando que fatores são os elementos constituintes da multiplicação. Então, toda vez que escutar a palavra fator, significa que está representando uma multiplicação. Só que essa daí não serve, né? Porque essa multiplicação 3 vezes 4 não tem todos os fatores naquela lista de números primos. Então, utilizando aquela técnica que a gente aprendeu, ou seja, eu vou chegar à multiplicação do número 12 utilizando apenas fatores primos, tá certo?
E esses fatores aí, eles simplesmente podem ser obtidos de duas formas, como a gente falou aqui na aula. Ou eu fico tentando, tentativa e erro, dependendo da sua sorte, né, Pedro? Sai de primeira, mas também dependendo de um determinado número, você vai tentar por muitas vezes. E eu diria que até aqueles números, o exemplo que o professor Pedro colocou, que quando precisa de um número primo grande, aí é que dá um nó, né? Porque quando você vê, não vai se encaixar, não divide por 2, não divide por 3, por 4, por 5, por 11, fica tentando e não dá certo, tá bom? Então, escreve sempre esses números com uma multiplicação de fatores primos, lembrando aqui como é a técnica, qualquer dúvida, assiste a aula lá no nosso canal no YouTube, ok? Fico por aqui, tchau, tchau e até a próxima.